Então, a gente vai falar um pouco agora sobre distribuições amostrais. Antes de eu definir o que é uma distribuição amostral, deixa eu definir o que é o processo de inferência estatística e como que esse processo é usado para a gente tentar, a partir de uma amostra, usar o valor que a gente obteve com uma amostra para tentar estimar um determinado valor que equivale lá para a minha população, como, por exemplo, aquele caso da altura que eu falei para vocês. Então, o processo de inferência estatística, inferência significa, em outras palavras, deduzir, tá? Se a gente for olhar no dicionário, inferir é equivalente a deduzir. Então, inferência estatística, basicamente, é o processo onde a gente tem uma população de indivíduos, não precisa ser a população do Brasil, certo? Pode ser qualquer população que seja a sua população de interesse. Você faz um processo de amostragem dessa população, porque a amostragem é mais barata, né? Você consegue saber dados a respeito da população, mas sem ter a necessidade de entrevistar todo mundo, sem ter necessidade de acessar todos esses indivíduos da população. E com essa amostra, você tem algumas informações. Por exemplo, com a amostra eu posso ter uma média, então eu posso ter a altura média dos indivíduos da minha amostra. Isso a gente sabe que a gente representa por esse X com a barra. Quando eu me refiro à amostra, é o X com a barra, o símbolo da média. Eu posso ter, por exemplo, uma determinada proporção. Por exemplo, a proporção de homens e mulheres na minha média, na minha amostra, perdão. Eu posso ter um certo desvio padrão. Desvio padrão dessa amostra. Qual é o símbolo que a gente usa para desvio padrão quando se refere à amostra? S, tá? A gente usa o sigma quando é a população. Para a população eu tenho a minha amostra. Eu posso ter, por exemplo, uma mediana ou uma moda, as alturas que mais acontecem, uma medida de divisão, né? A mediana divide 50% dos dados para cada um dos lados. Então, para a minha amostra eu posso ter várias medidas de interesse. O que é o processo de inferência? O processo de inferência é eu escolher, por exemplo, uma dessas medidas, certo? Então, eu vou colocar de forma geral que eu tenho uma estimativa. Estimativa é alguma medida que é feita nos elementos de uma amostra. O que é o processo de inferência? É eu pegar esse valor da minha estimativa e tentar descobrir qual seria o valor dessa medida se eu tivesse entrevistado todo mundo da minha população. Isso é o processo de inferência. É eu pegar uma informação associada à amostra e tentar entender se aquele valor, aquela estimativa, aquela informação faz sentido para a população como um todo e qual é o grau de confiança que eu posso afirmar isso. Então, eu posso dizer que a média dos brasileiros, de acordo com uma determinada amostra, é de 1,75. Vamos supor para a população de homens do Brasil. Eu posso afirmar isso? Não, mas eu posso dizer com um certo grau de confiança, né, de acordo com o levantamento que eu fiz, de acordo com o número de pessoas que eu entrevistei, se aquele valor é um valor que pode ser usado para representar de alguma forma aquela informação na população como um todo. Então, o processo de inferência é esse passo final. É a gente pegar aquelas medidas que a gente aprendeu a calcular na nossa unidade 2, aquelas medidas descritivas, na unidade 1, perdão, aquelas medidas descritivas, e saber se isso pode ser interpretado para a população toda, se sim, com que grau de confiança, se não, por que não representa aquela informação para a minha população, tá? Então, a inferência estatística nesse contexto significa generalizar para uma população através das evidências fornecidas por uma amostra, tá? O que acontece? Esse processo de amostragem é um processo aleatório. Então, o fato de eu ter essa amostragem traz para mim probabilidade. Por quê? Porque quando eu escolho uma determinada amostra, eu tenho uma chance de escolher cada indivíduo ou cada grupo de indivíduos da minha população. Então, por que isso não é um processo determinístico? Vamos supor que eu escolhi uma amostra aleatória, mas que por algum fato no meu processo de amostragem, mesmo que ela seja aleatória,
eu acabei pegando vários homens muito altos. E aí o valor da minha estimativa deu 1,90 m. Será que esse valor pode ser verificado para a população? Não sei, porque esse processo de amostragem foi aleatório. Então, o que acontece? Cada amostra diferente que a gente pega vai dar uma estimativa diferente. O que é a distribuição amostral? A distribuição amostral é a gente fazer uma distribuição de probabilidades associada não mais à minha variável, mas sim a todas as minhas amostras possíveis. Então, por exemplo, essa amostra tem uma chance de 2% de acontecer. Essa segunda amostra tem uma chance de 50% de acontecer. Essa terceira amostra com essa característica tem uma chance de 20% de acontecer. Então, é fazer uma tabela de probabilidades, mas agora não mais associado ao indivíduo, e sim à amostra que eu estou selecionando da minha população. Com essa distribuição, eu vou ter mais certeza para poder afirmar, olha, eu escolhi uma amostra aleatória, mas essa amostra é uma amostra muito comum. É uma amostra que equivale a 50% das minhas amostras, de todas as amostras possíveis. Então, eu posso colocar mais um grau de confiança nessa informação. Eu tenho um processo aleatório, mas eu tenho o controle de qual é a chance de uma determinada amostra ser escolhida ou não. Tá? A gente vai fazer alguns exemplos simples que ilustram que eu posso ter várias amostras diferentes com probabilidades diferentes de serem escolhidas. Tá? Esse processo de inferência, então, é o que a gente vai estudar nessa unidade 3. Como eu falei agora, a amostragem traz essa aleatoriedade, traz essa questão da probabilidade de uma determinada amostra ser escolhida. Então, a gente vai usar aquelas medidas descritivas que a gente estudou na unidade 1, mais a parte de probabilidade da unidade 2. Na tentativa de ter uma amostra, ter uma estimativa dessa amostra e tentar expandir, tentar inferir se essa estimativa é boa ou é ruim para a minha população como um todo. Tá? Esse é o ciclo, então, da nossa disciplina, digamos assim. Tentar completar esse ciclo. Alguns nomes que a gente já conhece, mas só para recapitular. População é o conjunto todo de elementos que a gente quer estudar. Amostra é um subconjunto dessa população. A amostragem é o processo da gente escolher essa amostra. E nesse contexto de inferência, a nossa amostragem vai ser sempre a amostragem aleatória simples. A amostragem aleatória simples. Por quê? Porque nesse processo, todo indivíduo tem a mesma chance de ser escolhido. Se a gente usar aquela amostragem por conglomerados, ou estratificada, ou sistemática, as probabilidades mudam. Aí a gente está num cenário um pouquinho mais avançado. Então, como a gente está começando a estudar inferência estatística, a gente vai supor que cada vez que eu for escolher um elemento da amostra, a chance dele ser escolhido é 1 sobre o número total de elementos, o número total de indivíduos, tá? Essa escolha vai fazer com que os nossos resultados sejam um pouquinho mais simples. Então, relembrando esses nomes que a gente já conhece, população, amostra, amostragem aleatória simples. Agora vem conceitos novos que eu acabei já falando na aula de hoje, mas vamos definir o que são esses 3 nomes que a gente vai precisar. Parâmetro é como a gente vai chamar uma determinada medida que descreve uma característica da população. Então, parâmetro pode ser a altura da minha população, a média de idade da minha população, a renda média da minha população, a proporção entre mulheres e homens da minha população. Alguma informação associada à população inteira. Estatística é uma medida que descreve uma característica da amostra. Então, você tem a população, aquela população tem uma média de alturas. Quando você escolhe uma amostra, essa amostra não necessariamente tem a mesma média da população, porque você escolheu alguns elementos. Essa medida, na amostra, a gente não chama de parâmetro, a gente chama isso de estatística. Parâmetro é a medida na população toda, estatística é a medida na amostra, certo? Estimativa é o valor resultante do cálculo de uma estatística. Por exemplo, o valor da minha média, o valor da minha renda, o valor do meu desvio padrão. Tá? O valor que eu tenho para aquela amostra
específica. Então, eu tenho aqui parâmetro na população, uma estatística na minha amostra. Eu faço uma amostragem para escolher a amostra e com os resultados dessa amostragem eu tento fazer o processo de inferência estatística. Então, são alguns nomes aí que a gente vai precisar conhecer. Parâmetro, algo que vale para a população toda. Estatística, algo que vale para a amostra. Estimativa é o valor dessa estatística, que vai depender de quais indivíduos eu escolhi na minha amostra, certo? Então, estimativa é o valor resultante do cálculo de uma determinada estatística. Acho que tá. Deixa eu trocar aqui rapidinho. Deixa eu duplicar esse slide aqui, só para dar um exemplo de alguns parâmetros e algumas estatísticas. Exemplo de parâmetros: a intenção de voto de uma eleição, a preferência de uma certa marca de roupas, a altura de uma população, a preferência do consumidor de um determinado produto, de uma determinada loja, de uma determinada concessionária, o nível de delinquência por idade, qualquer coisa que a gente queira medir, tá? Isso é chamado de parâmetro. Então, vamos supor que eu queira saber a altura que eu tenha, o meu parâmetro é a altura da minha população. Isso vale para a população como um todo. Quando eu tenho a amostra, como que eu calculo a média dessa amostra? Então, vamos ver alguns parâmetros que a gente usa bastante aqui na disciplina, né? Usa bastante na área de estatística, na verdade. Então, alguns exemplos de parâmetros e estatísticas. Por exemplo, a média. Como é que eu faço a média da minha população? Eu somo todas as medidas do meu indivíduo, por exemplo, a altura, e divido pelo número de indivíduos da minha população. Lembra que a gente fixou isso antes? N é o número de indivíduos da população. Deixa eu colocar isso aqui em cima. N é o número de elementos da população. Vocês lembram disso, que a gente usa letras diferentes? População. População. Quando a gente usa a letra maiúscula, a gente está dizendo que é o número de indivíduos da população. Isso vai fazer muita diferença para a gente agora nessa parte da matéria. Quando a gente tem a amostra, a gente usa a letra minúscula. Então, número de elementos da amostra. Da minha amostra. Então, por exemplo, eu quero saber a média das alturas. Se eu estiver falando da minha população, como que eu vou fazer esse cálculo? Eu vou somar todas as medidas das alturas de todos os meus indivíduos e vou dividir pelo número total de indivíduos. Isso vai ser representado, no caso da média, por essa letra grega, que é a letra sigma. Se eu estiver falando de uma estatística, ou seja, uma medida associada à minha amostra, eu vou somar as medidas de todos os meus elementos da amostra e vou dividir pelo número de elementos da minha amostra. Isso vai me dar uma medida da média, que é representada pela letra X com a barra em cima. Percebam o seguinte: toda vez que eu falo de amostra nesse contexto, o nosso X é uma variável aleatória. Tá? Por isso que eu uso a letra maiúscula. Eu uso esse X maiúsculo porque eu tenho uma variável aleatória. Por quê? Porque quando eu escolhi o indivíduo, eu estou escolhendo aleatoriamente. Então, a média não é igual para duas amostras diferentes. Vai depender de que amostra que eu estou considerando. Eu posso ter uma média para a amostra 1 igual a 1,80 e eu posso ter uma média para a amostra 2 como sendo 1,60. Tá? As duas estão certas, as duas são médias das amostras. Só que são amostras diferentes, por isso que o valor das estimativas deu diferente. A fórmula é a mesma, a estatística é a mesma, a medida que a gente usou é a mesma. O que mudou foi o valor da estimativa, porque eu estou com amostras diferentes podem ter estimativas diferentes, certo? Então, a média, a fórmula é a mesma, né, para a média da população e da amostra, mas a gente denota por uma letra diferente quando eu estou falando de população ou de amostragem.
A mesma coisa para variância, só que a forma para variância é diferente. Quando eu tenho a variância de uma população, eu defini isso lá na unidade 1 para vocês, eu calculo a soma dos desvios ao quadrado e divido pelo número de elementos da minha população. Isso vai dar a variância da minha população. Se eu estou em uma amostra, a variância a gente usa a letra sigma, né? Para representar o desvio padrão sem o quadrado. Quando eu estou numa amostra, a gente faz o somatório dos desvios ao quadrado, só que a gente divide por n menos 1. 1 a menos do número total de elementos da minha amostra. Isso vai dar para a minha variância da minha amostra. Essa variância a gente representa pela letra S. Então, lembre-se dessas notações. Mi e sigma são parâmetros da população, média e variância. X barra e S quadrado são estimativas, são estatísticas da minha amostra. Se a letra estiver errada, a resolução está errada, tá? Porque essas letras representam coisas diferentes para a gente. Vocês sabem? Então, parâmetro é algo que se refere à minha população inteira, né? Então, quando eu quero caracterizar a minha população inteira, eu vou ter que usar uma variável aleatória discreta para fazer isso. Como que a gente vai usar a nossa população no contexto que a gente está aqui? Vamos supor o seguinte: eu quero verificar uma determinada característica para minha população inteira, perdão. Então eu vou classificar cada elemento da minha população por uma variável aleatória. Por exemplo, se eu quisesse saber a altura, eu chamaria essa variável, seria uma variável aleatória contínua, porque a altura poderia ser, sei lá, de 1 metro até 2,50 metros, digamos assim. Nesse caso, vamos pegar um exemplo um pouco mais simples, antes da gente usar variáveis contínuas. Vamos supor que eu quero verificar se cada consumidor potencial dessa minha população planeja ou não comprar um carro novo em uma determinada loja. Então, eu vou dizer o seguinte: lá na minha população, a minha população é composta por vários indivíduos. XI, com I sendo 1, até N, onde N é o número de indivíduos da minha população total. Se esse cara planeja comprar um carro, eu vou dizer que a variável XI associada a essa pessoa vale 1. Então, 1 significa que a pessoa I da minha população planeja comprar um carro. Aquela história de verdadeiro ou falso, sim ou não. Se ela não planeja comprar um carro, eu vou dizer que a variável dela vale 0. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou caracterizando a minha população em termos da variável que eu estou estudando. A variável que eu estou estudando é se a pessoa quer comprar um carro ou não. Então, eu vou chamar a minha pessoa, né? A minha pessoinha I. Eu vou dizer que ela vale 1 se ela quiser comprar um carro, ou 0 se ela não quiser comprar um carro naquela revendedora de automóveis. Se eu fizer desse jeito, todos os elementos da minha população vão ter valores numéricos, 0 ou 1. Quando que esse caso é interessante? Comprar ou não um carro é uma variável qualitativa, sim ou não. Mas eu não posso calcular média de variáveis qualitativas, eu não posso calcular desvio padrão de variáveis qualitativas. Então, o que eu estou fazendo é transformando a minha variável qualitativa, sim, não, em valores numéricos, 0 ou 1. 1 para sim, planeja comprar o carro, 0 para não, não planeja comprar o carro. E aí o que vai acontecer é que dependendo desse valor, né, vai depender do indivíduo da população que eu estiver considerando, se ele pretende ou não comprar um determinado carro, aqui acho que é no próximo ano. Não sei se está escrito isso antes, mas de qualquer forma ali está embaixo. Tá? Se ele planeja ou não comprar um carro. Então, independente se o que eu quero medir é qualitativo ou quantitativo, sempre a gente consegue transformar aquela variável, quase sempre, aquela variável qualitativa em um valor numérico. Porque tendo um valor numérico eu consigo calcular a média, eu consigo calcular desvio padrão, eu consigo calcular a variância, eu consigo calcular a mediana, todas aquelas medidas que a gente viu anteriormente. Certo? Então eu consigo caracterizar a minha população
em termos dessa minha variável de estudo. Se eu tiver uma amostra, eu vou ter a mesma coisa. Então, se eu tiver uma amostra, a diferença é que eu vou ter N indivíduos a serem selecionados da minha população, mas esses indivíduos vão ainda continuar recebendo dois valores possíveis, 0 ou 1. Então, eu vou ter uma variável aleatória que vai ser o indivíduo que eu vou escolher, xi, até está escrito aqui já. Xi vai ser uma variável aleatória que está relacionada ao indivíduo que eu vou escolher. Eu não sei quem eu vou escolher ainda. Quais vão ser os valores possíveis dessa variável aleatória? 0 ou 1. 1 se ele for comprar o carro, 0 se ele não for comprar o meu carro. Então, independente se eu estiver falando da população ou da amostra, eu consigo transformar essa informação que eu quero saber em quantidades numéricas. Seja 0, 1, ou então valores inteiros de 0 a 10, de 0 a 100. E se precisar, a gente também pode transformar para uma variável contínua, dependendo do problema que a gente estiver estudando. Então, aquela ideia de parâmetro, na verdade, o parâmetro vai ser uma medida calculada a partir dos elementos da minha população inteira. Notem o N maiúsculo ali, usando os elementos da minha população. Quando eu fizer uma amostra aleatória simples, eu vou escolher um subconjunto daquele meu conjunto original. Esse subconjunto a gente vai representar por uma letra maiúscula os indivíduos. Por quê? Porque foi uma escolha aleatória, eu não sei quem é o elemento da população que eu estou escolhendo. E estatística vai ser então alguma conta, alguma medida que a gente fez usando as minhas variáveis aleatórias da amostra, como o exemplo da média. A gente pegou aqueles números do conjunto e calculou a média dos elementos. Poderia ser uma proporção. Quantos números são maiores do que 5, menores do que 5? Tá? Depende aí do que eu quero medir no meu estudo estatístico. Certo? Então, o processo de inferência precisa saber determinar a amostra, precisa saber calcular essas medidas para a gente poder depois inferir sobre se isso vale para a população toda ou não, certo? Então, a gente tem duas formas de fazer esse processo de inferência estatística. A gente pode fazer um processo de estimação. O que é a estimativa? É o valor para aquela amostra, isso é o que a gente vai falar na aula de hoje e na aula de semana que vem. Ou então a gente pode ter uma série de testes que vão dizer para a gente se aquele valor obtido para a amostra é verdadeiro ou não para a população, tá? Então, são duas áreas da inferência estatística, ou a inferência por estimação, ou então a inferência por testes, certo? Eu, sinceramente, não sei se a gente vai conseguir falar desses testes pela questão de tempo, mas pelo menos para essa parte de estimação de parâmetros, essa parte sim a gente vai conseguir abordar na nossa aula da próxima semana, certo? Então, o nosso foco está mais nessa parte de estimação de parâmetros. A partir daquelas medidas da amostra, a gente vai tentar inferir isso para a nossa população toda. Eu tenho um